Saudamos os nossos amigos e irmãos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. No vídeo anterior, analisamos o paradoxo sobre dois grupos que vão existir quando Jesus voltar. A volta de Jesus para um grupo será o maior e mais almejado acontecimento. Para os que não estiverem preparados, ou para os que não forem salvos, será o pior e mais indesejado acontecimento. Neste vídeo, nós vamos analisar 3 pontos, ou seja, o estado da terra após a volta de Jesus, a prisão de Satanás por 1000 anos e algumas indagações humanas e de seres não oniscientes, né? Tais como até quando, o porquê disto, o porquê daquilo, ou seja, muitos porquês. No próximo vídeo será explicado melhor. O próximo vídeo vai ser um complemento desse, ou seja, este vai ser uma introdução para o próximo vídeo, ok? Antes de nós lermos a palavra de Deus, nós vamos orar. Oremos. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de podermos compartilhar com os nossos amigos e irmãos o estudo da Tua palavra. Rogamos de Ti que nos capacite a falar em Teu nome. Te pedimos, certo de que o Senhor nos ouve, porque nós o fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Conforme comentado, nós vamos, o primeiro passo que nós vamos dar, vai ser fazer uma breve recapitulação de alguns textos que nós já lemos no vídeo anterior, mas nós vamos ler novamente para que fique bem claro essa questão, tá certo? Então, o primeiro texto que nós vamos ler está no livro de Tessalonicenses. No caso, 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler 1 Tessalonicenses, o capítulo 4 e o verso 16, ok? Que diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Muito bem, quando Jesus voltar, primeira coisa que ele vai fazer é ressuscitar os mortos salvos, ok? Muito bem, então vamos ler mais um texto. Agora nós vamos ler o texto que está no livro de Lucas. Lucas capítulo 14 e o verso 14, que diz assim: e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, tu, porém, receberás na ressurreição dos justos. Então, os justos mortos serão recompensados na volta de Jesus, e eles farão parte da ressurreição dos justos, ok? Muito bem. E nós vamos ler agora Apocalipse 20, verso 5. Apocalipse 20 e o verso 5, que vai falar o que vai ocorrer com o restante dos mortos. Muito bem. Apocalipse 20, verso 5 diz assim: os restantes dos mortos
não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos salvos. Os demais mortos não ressuscitarão. Ou seja, aqui disse que eles não reviveram até que se completassem 1000 anos. E nós vimos também no texto anterior sobre a ressurreição, a recompensa dada aos salvos na ressurreição dos justos. Muito bem, então agora nós vamos voltar lá para Tessalonicenses. Nós vamos ver o que vai ocorrer com os salvos vivos, ok? Diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós vimos aqui dois grupos de pessoas que vão existir quando Jesus voltar: os salvos mortos e os salvos vivos. Nós vimos nesses textos que os salvos mortos vão ressuscitar. Depois, os salvos vivos vão ser transformados. Nós vamos ver no próximo texto, ok? 1 Coríntios, capítulo 15, agora, o verso 51 até o verso 54, que diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, eu creio que esses textos são bastante claros com relação a este grupo de pessoas, ou seja, salvos mortos e salvos vivos, ok? Agora nós vamos ler alguns textos que eu considero que sejam os textos difíceis de ser lidos, por causa que vai falar de um outro grupo de pessoas. Então nós vamos ler lá no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Malaquias, muito bem. Malaquias, capítulo 3, e o verso 2, que diz assim: mas quem poderá suportar o dia de sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Ou seja, para a volta de Jesus, ou a segunda vinda de Jesus, ou o maior e mais almejado acontecimento para um grupo, ou o pior e mais indesejado acontecimento para o outro grupo, para esse segundo grupo vai ser um dia terrível, um acontecimento muito desagradável. Por quê? Porque eles não aceitaram Jesus, porque seus pecados não foram perdoados e, consequentemente, seus pecados não foram apagados dos livros do céu. Portanto, para este grupo será um dia terrível, ok? Um dia em que para eles vai ser uma situação muito desagradável. Espero e desejo, amigos e irmãos, que não sejam os nossos casos, ok? Então nós vamos ler mais um texto. Agora, no livro de Salmos, ainda falando relativo a essa situação complicada, ou seja, para um grupo de pessoas, para outro será diferente. Salmo 97 e o verso 3. Aqui diz assim:
Adiante dele vai um fogo que consome os inimigos em redor. Então, a presença de Deus, de um Deus santo, no caso Jesus glorificado, a presença física, literal, diante de um ser que não teve seus pecados registrados no livro do céu, perdoados e nem apagados. A presença de Jesus glorificado será como um fogo consumidor e será muito assim terrível. Então podemos ver que, meus amigos e irmãos, que existe, ou seja, que existirá um paradoxo quando Jesus voltar. Por isso que no vídeo anterior nós falamos sobre este assunto e foi bastante dramático por causa de alguns textos que foram lidos e que se fazem necessário agora esses os dois próximos textos que eu vou ler, ok? Então o próximo texto que eu vou ler é Jeremias. Jeremias 25:33 é um verso difícil para mim, para eu ler, ok? Vamos ver por quê. Diz assim, perdão, eu deixei um texto para trás. Nós vamos ler primeiro Apocalipse 19, verso 21. Apocalipse 19, 21. Veja o que diz. 19, verso 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Ou seja, quando Jesus voltar, um grupo serão mortos, serão ressuscitados, serão transformados. Os vivos serão transformados e ambos vão encontrar com o Senhor nos ares. As demais pessoas que não forem salvas, elas serão como que aniquiladas pela presença física de Jesus e pelo sopro de sua boca, ok? Então esses textos são muito terríveis, mas eles estão escritos na palavra de Deus. Por isso que se fazem necessário lermos para os amigos e irmãos. Pode ser que vocês ainda nunca, que os amigos e irmãos não tenham lido esses textos, porque pouca gente fala sobre este segundo aspecto dos não salvos, ou seja, falamos muito dos salvos, mas não falamos do que vai ocorrer com os que não forem salvos. E isso se faz necessário para que você e eu, meu amigo e irmão, não façam parte dos que não vão ser salvos, não porque Deus não quer salvar, mas porque as pessoas não querem ou porque nós não nos preparamos. Isso requer uma obra de preparo. Então agora sim nós vamos ler dois textos de Jeremias, melhor dizendo, Jeremias capítulo 25 e o verso 33, que diz assim: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Amigos e irmãos, quão desagradável vai ser para as pessoas que não forem salvas. Não vão suportar a presença literal, visível, física de Jesus. Elas serão mortas. Nós lemos nos versos anteriores que a presença gloriosa e glorificada de Jesus, ela é como um fogo consumidor para os que não tiveram seus pecados perdoados.
apagados dos livros do céu através de uma obra de julgamento e de investigação dos nomes de cada uma das pessoas, ok? Agora nós vamos ler mais um verso de Jeremias, e este vai falar do estado que vai ficar a terra. Jeremias, capítulo 4, do verso 23 ao 26, que diz assim: Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os seus outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Ok? Então, esses textos da Bíblia revelam uma situação que a segunda vinda de Jesus vai ocasionar isso. Jesus vai vir nas nuvens do céu, conforme o vídeo anterior, com poder e grande glória, vai ressuscitar os salvos mortos, transformados, vai transformar os vivos, e ambos vão encontrar com o Senhor nas nuvens do céu. Os demais pessoas que não forem salvos nesta ocasião serão aniquilados pela presença de Jesus. Não vai sobrar nenhuma pessoa viva, conforme nós vimos nos textos. E os textos bíblicos, esses textos bíblicos são bem claros com relação a isto, amigos. Muito bem, nós lemos aqui a primeira parte, né, sobre o estado da terra após a segunda vinda de Jesus. Agora nós vamos ler uma segunda questão muito importante, ok? Que vai ser a prisão de Satanás por 1000 anos. E nós vamos ver o que é que vai ocasionar esta prisão. Será uma prisão literal, física. Então nós vamos ler agora Apocalipse, capítulo 20. Esse capítulo é muito conhecido, ok? Que diz assim, capítulo 20, do verso 1 até o verso 3, diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, esse texto está nos dizendo sobre um anjo que vai ter uma corrente. Nós vamos ver que não é literal, e ele vai prender Satanás por 1000 anos, para que não mais enganassem as nações. Ele vai ser preso por 1000 anos, conforme o texto diz. Vamos ver de novo a parte final. Diz: lançou-o no abismo, fechou-o, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, Satanás vai ser preso. Nós vamos ver que ele vai ser preso circunstancialmente. Não será literalmente a prisão de Satanás, ok? Vai ser circunstancial, e nós vamos ver por quê. Por 1000 anos, para que não mais enganasse as
nações, ok? Nós vamos ver agora, nós vamos ler lá no livro de Isaías, o capítulo 14, Isaías 14. Veja que interessante com relação a Satanás. Ok? 14, verso 15. 14, 15, o 19 e o 20. Isaías 14, verso 15, verso 19 e verso 20 diz assim: Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Nós sabemos que Satanás, que a terra, após a volta de Jesus, vai ficar num estado caótico, porque os salvos estarão no céu e na terra só vai existir pessoas mortas, em consequência da presença gloriosa de Jesus, tá certo? Então é isso que vai acontecer. Agora veja o que diz no verso 19: Mas tu és lançado fora da sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos, traspassado à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado a pedra. Esse texto está nos dizendo que Satanás vai estar só, ou seja, vai ter um monte de pessoas mortas, cobertas de cadáveres transpassados. Olha o que diz no verso seguinte: com eles não te reunirás na sepultura. Então o Satanás vai ficar circunstancialmente preso, porque não vai ter pessoas vivas nas quais ele possa enganar. Nós vimos lá no capítulo 20 que ele será preso por 1000 anos, circunstancialmente, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse 1000 anos, tá ok, meus amigos e irmãos? Esse vídeo, o próximo vídeo vai complementar este, e nós vamos ver melhor esta questão. Nós vamos ler agora um texto dos testemunhos que vai falar sobre essa situação de Satanás. Veja o que diz os textos. Esse texto dos primeiros escritos, página 290, diz assim: a terra tinha a aparência de um deserto solitário, cidades e vilas derribadas pelo terremoto jaziam em montões. Montanhas tinham sido removidas de seus lugares, deixando grandes cavernas, pedras afrontuosas arrojadas pelo mar ou arrancadas da própria terra. Estavam espalhadas por toda a sua superfície. Grandes árvores tinham sido desarraigadas e juncavam a terra. Aqui deve ser a morada de Satanás com seus anjos maus. Olha só, durante 1000 anos. Aqui estará ele, circunscrito para errar, para cá e acolá, sobre a revolvida superfície da terra, e para ver os efeitos de sua rebelião contra a lei de Deus. Durante 1000 anos, ele poderá gozar do fruto da maldição que ele determinou. Circunscrito apenas à terra, Satanás não terá privilégio de percorrer outros planetas para tentar e molestar os que não caíram. Durante este tempo, Satanás sofre extremamente desde sua queda. Seus maus característicos têm estado em constante exercício. Veja que vai
está escrito a seguir: mas deve ele então ser despojado de seu poder. Ele vai perder o poder de se locomover para outros lugares celestiais ou para outros mundos. E debaixo e deixado, para que reflita na parte que desempenhou desde sua queda, e aguarde com tremor e terror o terrível futuro em que deverá sofrer por todo o mal que perpetrou e ser castigado por todos os pecados que fez com que fossem cometidos. Então, meus amigos e irmãos, esse texto de Testemunhos, complementando o que nós já lemos na palavra de Deus, nós podemos ter assim uma clareza bem grande sobre o estado da terra após a volta de Jesus, após a segunda vinda de Jesus. Por isso que considero serem necessários lerem esses textos várias vezes, ok? Fazendo assim uma sequência de assuntos de maneira que ficam bem claros nas nossas mentes, na minha mente e nas mentes dos meus amigos e irmãos. Então nós vimos aqui esses dois pontos muito interessantes sobre o estado da terra após a volta de Jesus, depois que Jesus voltar. E nós vimos aqui também que circunstancialmente Satanás vai estar preso. Por que circunstancialmente? Porque não vai ter pessoas nenhuma viva na terra depois que Jesus voltar. Portanto, os textos dizem lá que ele foi preso por 1000 anos para que não mais enganassem as nações. E nós lemos lá em Apocalipse 20, verso 5, que disse o texto que os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então nós vimos aqui, nesse estudo, nessa análise, um período de 1000 anos, nas quais Satanás está circunstancialmente preso, ok? E nós vamos ler agora a última parte deste vídeo, que é a parte que vai nos encaminhar para o próximo vídeo, que nós vamos ter maior clareza com relação ao ponto-chave deste vídeo. Consideramos que seria necessário 2 vídeos, porque um vídeo ficaria muito longo. Então, no próximo vídeo, nós vamos entender melhor essa questão que vem agora sobre muitas indagações nossas, muitos porquês. Na Bíblia nós vimos muito, até quando, Senhor, até quando? Então nós vamos ler agora alguns desses aqui, e nós vamos encaminhar as respectivas respostas e a forma de esclarecimento desses porquês e dessas indagações, nós vamos encaminhar para o próximo vídeo, ok? Então nós vamos ler aqui alguns textos para nós concluirmos este vídeo, o tema deste vídeo. O primeiro texto que nós vamos ler vai estar no livro de Daniel capítulo 7, nós vamos ler o verso 13 e o verso 14, que diz assim: depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo, aquele que falava, até quando a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão da qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Estes versos está falando relativo ao chifre pequeno, nas quais exerceu aqui na terra um tipo de mediação que interferiu na mediação de Jesus no céu, e aqui está havendo como que um questionamento, ou
é levantada aqui uma dúvida. E no verso 14, veja o que diz. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então nós vemos aqui um até quando, e nós vimos aqui um até que, ou seja, Deus sempre tem respostas bíblicas que é confiável para os nossos questionamentos, para os nossos porquês, para as nossas dúvidas, porque ocorrem muitas coisas neste mundo que deixam dúvida, e nos trazem incertezas, ok, meus amigos e irmãos? Mas quando estudamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós obtemos informações, e nós obtemos respostas. Também sabemos que essas respostas, elas não podem ser obtidas humanamente. E também essas respostas, elas têm um momento oportuno e o momento certo para que elas possam para que possam satisfazer de maneira precisa, de maneira correta, esses questionamentos. Então nós vamos ler agora um texto que está no livro de Abacuque. Abacuque. E nós vamos ver aqui que interessante esses textos. Veja o que diz aqui em Abacuque. Eu considero que um dos maiores questionamentos, uma das maiores interrogações, uma das maiores indagações da Bíblia está aqui nesse livro e nesses capítulos. Veja que diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutas? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que te mostras, por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, as contendas e o litígio que suscita. Veja que interessante, que questionamento, que dúvida, que vou dizer assim, que assim, o profeta aqui está sendo assim até meio que muito questionador com relação a Deus, mas nós vamos ver como no capítulo 2, qual vai ser a resposta de Deus. Então nós vamos continuar lendo agora. Agora nós vamos ver o verso 12. Veja o que diz: mas és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo. Olha o que o profeta está dizendo. Tu, desde a eternidade, ó Senhor, é o meu Deus, o meu santo. Então o profeta está confessando e reconhecendo que Deus é o seu Deus. Agora nós vamos ler o verso 14. Veja o que diz: por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Ou seja, nós podemos ver aqui muitos porquês do profeta, porque eles estavam vivendo umas situações muito difíceis, em momentos muito difíceis, nas quais essas coisas estavam ocorrendo e ele não obtinham respostas. Então agora nós vamos concluir com o que Deus vai falar relativo a isto, que está no capítulo 2 de Abacuque, verso 1 até o verso 4. Diz assim, diz o profeta no verso 1, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei na minha queixa. Que impressionante, né? Que impressionante vamos dizer assim, a audácia do profeta, né, amigos e irmãos, com relação a Deus. Como Deus é paciente e longânimo, né? Porque eles estavam muito constrangidos porque durante muito tempo, muitas coisas ruins, desagradáveis estavam ocorrendo,
e não via solução. O tempo passando e eles não via solução. Então, isso gerou no profeta essas perguntas, chamamos assim de porquês, porquê disso, porquê daquilo outro. Agora nós vamos ver a resposta de Deus. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Olha que interessante. Deus, o Senhor está falando, toma atento, escreve a visão, grava em tábuas, para que quem possa passar correndo a veja. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Deus está dizendo que aquele questionamento do profeta tem um tempo específico em que todas essas questões seriam esclarecidas, que seriam colocadas, vamos dizer assim, em pratos limpos, que todos poderiam, de maneira assim, que todos os seres não oniscientes poderiam ver, tá ok? Então vamos terminar o texto. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então esses textos são bem esclarecedores. Em poucas palavras, Deus estava dizendo para o profeta como seriam essas questões resolvidas e o tempo certo que essas questões seriam resolvidas. E Deus está dizendo aqui em outras palavras, se caso ficar demorado para você, espera, porque estas coisas requerem tempo, espera. Mas Deus falou anteriormente, no verso anterior, escreve, porque vai ser assim. De tal maneira, vai ser assim, assim, assim. Tá certo? E o último verso diz assim, no verso 4, diz assim: eis o soberbo, sua alma não está reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, nós concluímos esse estudo com esses textos sobre esses questionamentos, sobre essas incertezas, sobre até quando dos profetas, porque eles passaram por situações difíceis e que as coisas demoravam de ocorrer, porque nós sabemos que o tempo para Deus não é o mesmo que o tempo para nós, e muitas coisas que humanamente falando parecem demoradas, mas para Deus não é, porque Deus tem o seu tempo certo para resolver todas as questões. Ok, meus amigos e irmãos? Então nós terminamos este vídeo com esse terceiro ponto aqui, e no próximo vídeo nós vamos ver de que forma Deus vai solucionar essa questão desses porquês. Ok, meus amigos e irmãos? Por volta dos anos 2010, 2011, surgiu uma música muito interessante do cantor José Geraldo. Eles diziam assim: estas coisas estão ocorrendo ao nosso redor e nós estamos na praça dando milho aos pombos. Ou seja, todas essas coisas estão ocorrendo ao nosso redor e nós estamos em uma praça dando milho aos pombos. Terminamos aqui este vídeo, ok, meus amigos e irmãos? Até o próximo.